Olha só. Esse vai ser o tema da nossa palestra de hoje. Então, começando, se você tem um amigo corretor, colega corretor de imóveis, você está num grupo de WhatsApp de corretores, compartilha, manda um aviãozinho, compartilha para geral, chama lá mais 1, 2, 3, manda nos grupos, porque essa palestra de hoje está show. Como crescer sua carteira de locação? Através da vistoria de imóveis. Comigo, Wagner Barroso, a Jéssica Ciadikoski não poderá vir, mas eu estou aqui representando ela. Problemas ali, está melhorando de saúde. E Dr. Douglas Velar, nós vamos entrar em mais detalhes. Vocês podem mandar as perguntas para vocês no Instagram e no YouTube, mas eu vou deixar para o final para responder. Mas o Dr. Douglas é diferente, ele gosta que você já pergunte e ele vai respondendo durante, não tem problema. Mas comigo, guarda a pergunta, anota, manda tudo no Instagram, no YouTube, que eu vou responder vocês no final. Temos aqui o Instagram do escritório, para eventual marcação, @VSM Advogados. O Instagram pessoal, Douglas Vilar, Instagram, Wagner Historiador, W. Paulo Historias, QR Code com o Instagram do escritório, VSM Advogados. E também temos o nosso site, wagnerbarroso.com. Tudo para você estar inteirado a respeito desse assunto, né? Um pouquinho aqui do meu currículo, brevemente. Um pouquinho do meu currículo, brevemente. Olha só, o laser. Um pouquinho do meu currículo, brevemente, é o seguinte. Estamos ali. Wagner Barroso, vistoriador e corretor de imóveis, sócio fundador da W. Barroso Imóveis e W. Barroso Vistorias desde 2018. Especialista reconhecido no tema de vistoria de imóveis para locação, palestrante, professor, corretor. A gente tem aí a comunidade mais completa do Brasil, quando o tema é formação de vistoriadores de imóveis profissionais. Jéssica Ciadikoski, que é minha sócia, eu não pude estar aqui hoje. Dr. Douglas Vilar, advogado palestrante, sócio fundador da VSM Advogados, Sociedade de Advogados, experiência jurídica desde 1999. Olha, eu nasci em 1992, tenho 25 anos. Então, em 1999 já iniciou a experiência do Dr. Douglas. Pós em Direito Imobiliário pela Escola Paulista de Direito, Compliance Empresarial e Anticorrupção, membro da OAB-PR, das Comissões de Direito Empresarial, Direito Imobiliário e da Construção, juizados especiais da OAB-PR. Sou um advogado especialista aí nesses temas, em especial aqui em Curitiba, o amigo dos corretores de imóveis de Curitiba, sempre nos grupos do WhatsApp, respondendo a gente, dando um auxílio, respondendo uma pergunta, uma dúvida. Então, nada melhor do que nós trazermos a parte prática aqui do dia a dia e também a gente tem um olhar jurídico, né? Tem uma empresa, a gente tem um negócio, a gente sempre tem que olhar a parte prática, a parte do mercado e a parte jurídica. Querendo ou não, tudo interfere quando a gente vai pensar em negócios, até porque você vai fazer um negócio, você vai querer ter lucro, você vai crescer sua carteira de locação, ainda mais locação. Locação envolve legislação, vistoria de imóveis também. Como crescer sua carteira de locação através da vistoria de imóveis é o tema da nossa palestra de hoje. E o que vamos aprender hoje? Ser acima da média e excelente. Se a gente está falando para você crescer a carteira de locação, a gente está falando de que você precisa ser acima da média e excelente. Vamos falar mais sobre isso. Você vai aprender sobre a vistoria ruim versus vistoria de excelência. Porque muitas vezes nós falamos, nossa, mas as vistorias que estão fazendo aqui tá ruim. Mas você sabe como é uma vistoria ruim? Você sabe identificar uma vistoria ruim? Se alguém te mostrar, você vai ver, essa é ruim. E se você olhar a vistoria, você vai saber identificar, essa aqui é boa, essa aqui é excelente. Você tem que saber a diferença de uma boa e uma ruim para que você possa ter vontade. Para que você possa, então, exigir, né, a qualidade esperada de um terceirizado. Então, a galera do Instagram e a galera do YouTube estão pegando, né? Você vai aprender também como saber se o terceirizado entrega uma vistoria boa ou ruim. Como delegar com eficiência. Ó,
Ó, olha só, a gente está falando que para você crescer a sua carteira de locação, você precisa ser acima da média, você precisa ser excelente. Então, eu coloquei aqui alguns nomes na história de pessoas que foram acima da média. Só a título de provocação, né? Tá ao vivo, beleza. Ó, Albert Einstein criou a teoria da relatividade. Vamos pensar, vamos levar isso em consideração. A gente quer crescer a nossa carteira de locação. A gente precisa ser acima da média. Vamos ver quem foi acima da média na época deles. Santos Dumont criou o avião. Isaac Newton criou a lei, as leis de Newton, né? E também depois ainda Albert Einstein ainda contestou as leis dele e veio depois. Davi Golias, o grande rei de Israel, Davi. Shakespeare, os teatros. Leonardo da Vinci, enfim, não sei se ele era melhor pintor, ele fazia de tudo. Era um QI acima da média. Martin Luther King, Thomas Edison, a gente não estaria aqui nesse local com lâmpada de iluminação, com a internet, computador, se não fosse a luz, a lâmpada elétrica. Aristóteles, Pitágoras, Platão, Rockefeller. O pessoal era acima da média. O pessoal inventou, criou um monte de teoria, um monte de forma, um monte de coisa, avião, foguete. E a gente está aqui, a gente só precisa fazer um serviço de excelência. Ou seja, a gente não precisa fazer um foguete, não precisa fazer um avião, não precisa criar uma forma, não precisa ser um gênio da história. Eles fizeram isso. A gente só precisa fazer um serviço de locação de excelência. Ou seja, não é uma coisa de outro mundo. É uma coisa relativamente fácil. E nós? Esse foi o pessoal. E nós, agora, na nossa época? Vamos pensar assim, e a gente como imobiliário aqui na cidade que você está, né? Tem pessoas no YouTube em outras cidades, mas e a gente como imobiliário perante os nossos clientes, né? Então não precisamos construir foguete nem ser um gênio. A gente precisa apenas entregar um serviço de excelência. Então é só isso que os clientes eles esperam da gente. Que a gente entregue um serviço de excelência. Não é uma coisa de outro mundo, mas é engraçado que a gente fala isso. Muitas das vezes fala assim, Wagner, isso é óbvio, né? É óbvio, mas tem que falar o óbvio, porque muitas das vezes os clientes, inquilinos, proprietários estão reclamando, a gente está perdendo dinheiro, está perdendo negócios, o proprietário deixa a imobiliária e vai para a concorrência porque o serviço não foi minimamente excelente. Então, o básico, é a nossa obrigação, mas não foi minimamente excelente. Por quê? Aí pode ser N motivos, né? Pode ser porque a pessoa, às vezes, muito corrido, aí deixou, fez de qualquer jeito, ou não estudou, não se capacitou. Quantos corretores de imóveis a gente tem em Curitiba, que trabalham em colocação, imobiliários? Quantos estão estudando em palestras, cursos que nem esses que vocês estão aqui? Mas quantos não estão aqui? Só nos grupos do WhatsApp são milhares lá. Né? Então, quantos que vão assistir, quantos que vão estudar, quantos que vão atrás, quantos que vão ler a lei inclinar? Então, tudo isso vai fazendo a diferença. Vocês estão aqui, muito bom, já é um passo além, já é um passo à frente. Mas para a gente ser acima da média, tem que estar atento a isso. Então, primeiro, uma alocação de excelência. Eu vou falar para vocês crescer uma carteira de locação através da vistoria de imóveis. Mas o primeiro, para isso funcionar, primeiro, a alocação de vocês tem que ser de excelência. Se a alocação de vocês é de excelência, aí sim, entra a palestra de hoje, que é a vistoria de excelência, para agregar a um serviço excelente. Então tem que ser excelente aqui a alocação como um todo, para fazer sentido a vistoria de imóveis excelente. Pode entrar. Dá licença. Para fazer sentido a vistoria de imóveis excelente. Então, se você tem uma locação excelente, isso, a única coisa que está pegando lá é a questão da vistoria, então maravilha. Você já tem uma locação excelente, pega a vistoria, melhora, leva a excelência também, somado, locação como um todo. E a vistoria, aí você vai crescer a sua carteira de locação. Aí sim, vai ser um plus para você fidelizar os proprietários. Esse é só um detalhe que fala. Aprenda com os mecânicos. Você vê, a gente está falando crescer uma carteira de locação. Então, crescer uma carteira de locação é você fidelizar os clientes que você tem e conseguir novos clientes.
Quem tem um carro, geralmente já passou, não sei você, mas eu tive a experiência de passar por vários mecânicos. Mecânicos, alguns eram desonestos, outros eram incompetentes, e assim só perdia tempo e dinheiro. Até que eu cheguei no mecânico que era honesto e era competente. O preço dele não era mais barato, ele cobrava um pouco mais caro, mas era honesto e competente. Eu fui no mercado procurar mais algum mecânico, ou voltei nos mecânicos que eram desonestos ou incompetentes? Não, eu fidelizei com aquele mecânico. A gente tem que aprender com os mecânicos. Ou seja, se a gente, como imobiliário, a gente for também como um mecânico honesto e competente, a gente vai fidelizar os clientes. Então, o proprietário tem lá 10 imóveis, ele deixou o imóvel com você. Gostou? Ele vai levar a carteira inteira dele para você. É o que tem acontecido conosco. Proprietários que têm imóveis em outras imobiliárias, por elas não entregarem, eu sei que é o óbvio, mas por elas não entregarem um serviço de excelência, o proprietário tira delas e coloca com a gente. Por quê? Uma coisa simples. A gente recebe o aluguel e repassa para o proprietário. A gente não fez nada mais do que a nossa obrigação. Mas tem proprietário que não teve isso em uma imobiliária, o aluguel vinha para ele atrasado, a imobiliária enrolava um mês para repassar o aluguel para o proprietário, e o proprietário tirou dessa imobiliária e colocou comigo. Você acha que por conta de 1% de administração, 2%, seja lá o que for, você acha que ele vai tirar da minha imobiliária e arriscar uma outra imobiliária no mercado? Foi alguns proprietários que colocaram com a gente, que estão fidelizando com a gente, dando toda a carteira deles com a gente, só por uma coisa que para mim não é nada demais, né? Não chega nem a ser excelência, é só fazer o normal, né? Porque se o aluguel passou no prazo combinado, pronto. Mas tecnicamente é só lei, né? Porque se você deve, você requer o valor posterior ao período do contrato. Pois é. E às vezes você olha assim a imobiliária, que aconteceu isso, ocorreu isso, às vezes uma imobiliária de nome, uma imobiliária que você nem imagina, uma imobiliária, enfim, você não imaginava, né, que não transparece isso, parece uma imobiliária, mas infelizmente às vezes pode. Isso foi casos que proprietários trouxeram para mim. Então, a gente tem que ser honesto, competente, excelente, buscar a excelência. E geralmente a excelência está ligada a algo, algum conhecimento que a gente precisa adquirir. Vistoria de imóveis ruim, não dá nada. Tem muito disso no mercado imobiliário. Não, peraí, eu faço um contrato de locação bem feito. Eu contratei um advogado aqui, contratei o Dr. Douglas, fez um baita contrato para mim. A garantia, eu estou fazendo aqui uma garantia muito boa. Eu fiz um marketing na minha imobiliária que eu andaria imóveis, muitos imóveis, alugo muito rápido, maravilha. Ok. E aí, a vistoria... Ah, não, mas a vistoria, peraí, quem faz mais barato? Quem faz... Não, dá nada. Essa vistoria faz qualquer... Continua as fotos aí, tá feio. Será que não dá nada? Uma vistoria? Temos casos onde o proprietário foi prejudicado, não precisa nem muito longe, no caso de Curitiba, não precisa nem muito longe, no caso que está com o Dr. Douglas. Então, só para a gente não avançar, a gente vai mostrar outros, que o proprietário, por algo que envolve a vistoria, ele recebeu um dano no imóvel, envolveu um dano alto, por conta dessa questão de vistoria, ele processou a imobiliária para reaver o dano que ele teve de mais de 300 mil reais, 324 mil reais. Então, envolve vistoria. Vai ganhar, não ganhar? Não se sabe. Agora vai rolar lá na justiça. Ou seja, uma vistoria, quando você não faz vistoria, ou quando você faz uma vistoria de má qualidade, pode dar 300 mil reais. A gente olha um imóvel de alto padrão, os acabamentos, facilmente pode chegar a 1 milhão. Né? Se você não tem uma vistoria bem feita, pode trazer prejuízo ao proprietário, que você pode ser responsabilizado. Como que resolve isso? Não faz uma vistoria ruim, não contrata uma empresa que faz uma vistoria de imóveis terceirizado ruim, para você não correr esse risco. Faz uma vistoria, como a gente vai ensinar para vocês aqui hoje, de excelência, contrata uma empresa de vistoria terceirizada que faz uma vistoria de excelência, ou você faz uma vistoria de excelência. Então, a parte da vistoria é importante. Talvez você ganhe lá 10% por mês da administração da locação, não vale a pena correr um risco de 10, 20, 30 ou 300 mil reais. Esse é um caso, claro, atípico, né? É muito raro um caso chegar ali no imóvel grande e tudo mais.
Um imóvel pequeno, geralmente um caso desse vai ser 10 mil reais, 20 mil reais, 30 mil reais. Qualquer armário na cozinha que você não detalhou o material corretamente dá um valor desse, né? E aí vem outros problemas, a vistoria ruim. Você acaba perdendo o proprietário na desocupação para a concorrência. Além dos riscos de processos, prejuízos, desgastes da equipe. Então, por que perde o proprietário na desocupação? Não sei se isso ocorre, ou se já ocorreu com vocês. O proprietário está lá, tem a locação, tem a vistoria de entrada. Geralmente, a vistoria de entrada ninguém lê, nem proprietário, nem inquilino imobiliário, foi feito, passou. Mas lá na vistoria de saída, aí eles veem que a vistoria de entrada não tinha foto de um risco, e aí ou não estava bem feita, aí passa alguma coisa batida, você não pode cobrar no inquilino, mas o proprietário sabe como entregou o imóvel. Aí ele olha e fala, não, peraí, aí esse risco aqui não estava. Ah, mas não deu para cobrar no inquilino, porque a gente não tinha isso, não tinha aquilo. Não, mas o vidro quebrado não estava. Tá bom, ok, não vou mais deixar isso com você. E aí tem todo um desgaste com o proprietário, porque o imóvel não foi entregue como estava no início da locação. Você perde o proprietário, ele vai para outra imobiliária, ou quando não, ele fica com raiva das imobiliárias e ele aluga sozinho, administra sozinho os imóveis dele, e por conta de um problema relacionado à vistoria. Quando você olha, e a gente colocou, acho que depois a gente vai colocar sobre a reputação, né? Quando você olha a reclamação no Google das imobiliárias que trabalham com locação, pode olhar as maiores imobiliárias de Curitiba que trabalham com locação, dá uma olhadinha no Google, não todas, mas talvez 90%. Dá uma olhadinha lá no Google, vê as reclamações de locação. A maioria das reclamações que eu analisei, não só de Curitiba, mas de um modo geral, pode olhar grandes startups aí, que vale mais de $1 bilhão, pode olhar lá, as grandes startups também. Quando você dá uma olhadinha nas reclamações, boa parte, a maioria das reclamações é porque uma vistoria foi mal feita. Ah, não colocou isso, está cobrando aquilo, a vistoria... pessoas, proprietários ou inquilinos reclamando, e isso tem a ver com a vistoria de imóveis. Então, a vistoria precisa ser um ativo da sua imobiliária e não um passivo. Vistoria de imóveis barata e gratuita, ruim é sinônimo de maior lucro, você economizou, né? Diminuiu o custo da vistoria. Não necessariamente, né? Por tudo que eu expliquei aqui para vocês. A gente vê nos sintomas, né? Sintomas, os clientes são felizes, né? Com uma vistoria barata e gratuita. Não por ser barata e gratuita, mas se a qualidade é ruim, né? Aí o inquilino, o proprietário, principalmente na desocupação e a reputação do imobiliário. Vistoria de imóveis de excelência dá mais lucro do que ser vistoria de imóveis de excelência. Ah, beleza, eu tinha uma vistoria ruim, eu sei que pode dar problema. Mas uma vistoria boa, uma vistoria de excelência, pode me dar algum benefício? Eu ganho alguma coisa com isso? Ganho. O inquilino, ele fica feliz, o inquilino pode... já aconteceu conosco, só a título de exemplo, que inquilino gostou, que a vistoria era ok, a vistoria de saída era ok. Claro, se ele danificou, foi cobrado dele. Mas ele viu que foi algo justo, não foi nada além do... Foi algo que realmente ele estava limpo e deixou sujo. Ou quebrou, não estava quebrado, ok. E por ele gostar desse processo, ele deixou o imóvel para venda com a gente, ou ele comprou o imóvel com a gente. Teve um caso de um inquilino, ele comprou com a gente, ele alugou com a gente, depois comprou com a gente, aí saiu do imóvel para ir para o imóvel que ele comprou. Teve que pagar multa ainda, porque ele saiu antes do prazo, mas tudo bem, pagou a multa porque era justo. Comprou com a gente, indicou um irmão dele que comprou com a gente, indicou um outro amigo que comprou com a gente, e os outros foram indicando outros. Uns compraram, outros não, mas daquele inquilino, que geralmente o inquilino tem uma raiva das imobiliárias por conta, né, dessas situações de vistoria. Ele comprou, indicou, saiu 4 vendas de um inquilino. Ou seja, até inquilino pode dar lucro, que geralmente o inquilino é que reclama quando ele se sente injustiçado. Porque às vezes é uma coisa banal, né? Como, por exemplo, você vai lá, pega a chave do imóvel, termina a mudança, vai tomar um banho e não tem gás. Né? Então a vistoria ela te dá isso, ela vai deixar tudo funcionando. Né? Exatamente. A vistoria vai falar, olha, a água do chuveiro não está aquecendo. Ou não tem gás, ou não tem eletricidade, ou não deu para testar, ou testei e não funcionou. O gás está sem revisão, não está com a revisão em dia. Então, tudo isso a vistoria deve apontar.
Proprietário. Aí o proprietário fica feliz também, ele vai fidelizar com você, vai continuar, vai comprar e alugar com você, ou ele vai manter o imóvel com você, e aí você ganha o LTV, né, que é o tempo de vida do cliente com você, né? Então, o proprietário ficar 1 ano com você é um ganho. Aí você tem que conseguir outro proprietário. Agora, se o proprietário gosta, ele fica com você e vai renovando, então esse proprietário, se ele ficar 5, 10 anos com você, ele vai ganhar muito mais do que ele ficasse 1 ano, depois saísse e não fidelizasse. Então, você tem um ganho nisso. E a reputação da imobiliária, que aí aquela coisa, um fala para o outro, indica para o outro, e a imobiliária ganha como um todo. Vistoria de excelência, você aprende? Afinal, o que é uma vistoria de excelência? Então, tem metodologia, tem processos replicáveis, tem um padrão que possa ser verificado. Ela fideliza proprietários, segue a legislação, a doutrina, a jurisprudência. Legislação são as leis, né? Doutrina é quando se escreve sobre o assunto. E jurisprudência são casos que o juiz discutiu e deu causa ou não deu causa. Então, tudo isso influencia para a gente fazer uma vistoria ou fazer uma alocação. Então, tudo, a alocação e a vistoria precisa se atentar à legislação, à doutrina e à jurisprudência. Ela tem uma melhoria contínua conforme o mercado evolui. Você vê que a lei do inquilinato é de 1991, falava sobre vistoria, mas não tinha câmera fotográfica. Hoje tem. É obrigatório? A lei não fala de, tem que ter foto. A lei fala, ó, é uma vistoria, uma descrição minuciosa do estado de imóvel. Mas hoje, a facilidade que a gente tem hoje de tirar foto e colocar, não é porque a lei exija, mas é um meio a mais. Se você tiver bastante foto, um exemplo, vou fazer a vistoria desse piso aqui. Está em bom estado. Agora imagine se eu tirei 30 fotos desse piso. Vai ser muito mais fácil. Você vai, não, mas esse risco já estava. Não, peraí, eu tenho uma foto aqui, esse cantinho aqui não estava arriscado. Esse risco aí, eu pode ver que não estava. Não uma foto aleatória, mas uma foto que mostra a localização. Estou tirando essa foto, ela, nessa parte que está perto da porta. Não é só uma foto mostrando, beleza, comparei. Agora imagine se eu tenho uma foto só, vou ali, tiro uma foto só, ou não tem foto. Então, a foto não é obrigatória, mas é um complemento e um baita complemento. Então, se você tem bastante fotos, facilita a vida de quem vai fazer a vistoria disso aí. Wagner, se eu tiver uma porta, por exemplo, que tem uma trinca, eu tiro a foto da porta inteira, ou eu só tiro da trinca e falo, porta com avaria conforme foto? Como que vocês fazem isso, especialmente em determinado produto? Pode ser porta, pode ser mesa. Como vocês fazem isso? É 100% exceto na foto X. Como é que funciona isso? Então, o texto ele tem que ser suficiente por si só. Então, no texto, só lendo o texto a pessoa já tem que saber. A porta em um estado, porém com trinco na parte superior. Na parte externa da porta, na parte interna da porta. Só o texto já tem que falar tudo. Né? Porém, você vai ter a foto que é um complemento. Daí a pessoa, não, mas peraí, qual o tamanho que era esse trinco? Não, esse trinco, mas é um trinco, não, descascado. Aí a pessoa vai olhar a foto, você tira a foto o quê? De longe, pegando a porta inteira, e também de perto. Você tira uma, você tira várias fotos. Uma de longe, uma meio perto, uma bem perto. Tira várias, uma apontando para o tira várias fotos de vários ângulos. Quanto mais fotos, melhor. Mas entenda, a foto é um complemento. Então, o que acontece muitas das vezes, quando chega lá na vistoria de saída, tem lá uma situação que o texto fala assim, bom estado. E o inquilino fala assim, não, mas peraí, não tem uma foto me provando que... E aí vai para cima da imobiliária, não, se não tem uma foto, você não pode me cobrar. Se não tem uma foto mostrando esse cantinho aqui do piso aqui, você não me cobrar. Você tem que me provar o bom estado por fotos. Negativo. Vistoria é o texto. Então, se o texto falou claramente em bom estado, é bom estado. Não tem foto. Não, mas foto é complemento. A vistoria é o texto. Está bom estado. Se tem foto ou não tem, não importa. Bom estado. Se está trincado, você tinha que ter contestado. Se não contestou, então você tem que pagar. E deve constar, por exemplo, que é um metalão, ou se é um ferro, se é um alumínio. Não basta só você ter a foto e falar que é um troço preto lá que brilha. Exatamente. Tem que especificar. Tem que especificar. E aí entra, se vocês quiserem tirar foto, se vocês quiserem anotar, esse item aqui. Esse daqui é o segredo, vamos dizer assim, do que tem que ter todos os itens de uma vistoria. E com isso aqui você vê, vistoria é excelente ou a vistoria ela é ruim.
Então vamos lá. Vou falar de uma porta. Pode ser de qualquer coisa, pode ser uma geladeira, pode ser o que for. Então vamos dizer, uma porta. Tem que ter o tamanho. O tamanho. Ai, Wagner, nossa, uma porta tem que ter o tamanho? Claro, tudo bem, uma porta normal. Ok, todo mundo vai saber que é uma porta normal pelas fotos e tudo mais. Porém, por que a gente fala que tem que ter o tamanho? Seria bom se colocasse tamanho. Porque existe uma porta desse tamanho, mas já viram aquelas portas de 4, 5 metros de altura? Aquelas portas enormes? Claro que na foto você vai ver, mas vamos dizer, essa aqui a gente sabe, né? 220 centímetros, né? É padrão. Ok, tudo bem. Mas se a porta for da alta? Como que vai saber se a porta é 4 metros, ou é 4 metros e 30, ou é 5, ou é 6, ou é 7, ou é 8? Talvez nem você vai saber. Ou você mede, ou você pergunta. Mas você tem que colocar o tamanho. Porque uma coisa é uma porta de 4 metros, outra coisa é uma porta de 9 metros. Ou seja, o tamanho é importante. Por quê? Por que tudo isso daqui é importante? Porque uma porta de 2 metros é um preço, uma porta de 3 metros é outro preço, uma porta de 10 metros é outro preço. Por isso que o tamanho afeta o preço. E se tiver dano naquela porta, vai fazer uma vistoria, vai cobrar do inquilino. O preço que vai cobrar, tudo isso aqui vai interferir no preço. Então, por isso tem que ter o tamanho. Claro, porta fica meio genérico, né? Que é muito difícil, assim, é um casativo. Mas isso pode ser um espelho, uma janela, uma mesa, uma cadeira, o tamanho ali das cerâmicas, dependendo se for uma coisa muito atípica, tamanho. Tudo que você colocar tamanho da geladeira, tem geladeira mais alta, mais baixa, mais larga, tudo que você colocar tamanho. Tudo que você for fazer, coloca tamanho, que vai ajudar. Tirar fotos e tudo mais. Todos os itens da vistoria coloca a cor. Nesse caso aqui, a gente tem uma porta cor preta. Essa mesa aqui é um cinza, né? Mas, por exemplo, Wagner, poxa, mas eu não sei se isso aqui é cinza, se isso aqui é preto, se isso aqui é um cinza escuro, se é chumbo. Não tem problema. Você não precisa ser especialista exatamente em cor, porque quando você vai na Souvenir lá, eles têm 1 milhão de variações de cor. Então, tudo bem. Você fala, ó, aparentemente é o próximo a cinza. Não precisa ser exatamente preciso, porque você não vai saber o nome que o pessoal fica inventando cor. Mas é mais próximo de cinza. Pronto, tá bom. Não precisa ser exato, mas precisa falar. Por quê? Porque uma coisa é uma mesa cinza, outra é uma mesa branca. Uma pintura branca ou uma pintura cinza. O inquilino vai ser entregou imóvel de branco e devolver de branco. Não amarelo, não verde, enfim. Então, a foto, mas o texto também tem que citar a cor de tudo tem que citar a cor. Tem ar-condicionado branco, mas tem ar-condicionado preto. Então, tudo cita a cor. Localização. Localização é a localização do item. A gente está falando de uma porta, mas a porta fica onde? É na cozinha, na sala? Ah, tem um risco, mas qual que é a localização do risco? É em cima, embaixo? Que nem aquelas vistorias que a gente vê. Ah, não, pintura com riscos. Tá, mas era toda a pintura com risco ou tinha um risquinho específico lá perto da janela? Ajuda a pessoa lá na vistoria de saída. Além das fotos, escreve, olha, esse trincado da cerâmica é uma cerâmica que está perto da porta, está perto da janela. Então, a localização dos objetos facilita. Essa mesa que está na cozinha, então, você citar a localização, por quê? Porque quem está vendo aquela... passou 10 anos na locação, caiu na mão do juiz. O juiz não estava lá, igual você, vendo que aquela cadeira, aquela mesa estava na cozinha. Ele não estava lá. Ele não estava vendo que o risco estava perto da janela. A sua vistoria vai ser usada depois de anos, ou a vistoria da empresa que fizer para vocês. E aí, depois de anos, o juiz, ou quem estiver analisando aquela vistoria, o advogado, o juiz, ele tem que... Você é o olho, você é os olhos do juiz. Ele não está lá em 2023, quando aconteceu a vistoria. Ele está em 2030. Então, a sua vistoria vai ser os olhos. Então, peraí, tinha um risco, mas está dizendo aqui que era perto da porta. E só. Então, você facilita a vida, seus olhos. A pessoa não está lá, mas pela sua vistoria ela começa a visualizar onde que está. Quantidade. É uma cadeira, 2 cadeiras, 3 cadeiras, 10 cadeiras. Material. Então, por que material é importante? Preço. Uma coisa é o preço dessa mesa. Outra coisa é o preço é uma mesa simples. Outra coisa é o preço de uma... Tem porta, por exemplo, de R$70, de R$200. Tem porta de R$1.000, R$2.000. Mas já viram aquelas portas blindadas?
uma porta blindada ali, dessa mesmo, 2 metros mesmo, comum. Chega a ser 15, 20 mil reais a porta, mas quando você vai instalar, é muito mais caro, porque tem que quebrar as paredes, colocar aquela porta blindada. É quase impossível de você arrombar uma porta daquela. Uma porta daquela com a instalação, tudo vai passar de 30 mil reais. Agora imagine uma porta blindada de 9 metros de altura. Ou seja, o material da porta interfere no preço. Então você tem que colocar, se é cerâmica, se é porcelanato. Nessa questão do material, me parece, corrijo o doutor se eu estiver errado, pode te mostrar também a questão de boa ou má fé de quem causou o dano. Porque uma mesa em madeira, eventualmente, por um acidente, pode se romper ou estragar. Mas se a mesa é de inox, é de granito, ele precisaria, o inquilino, a pessoa que danificou, ter muito mais ação ou intenção para causar o dano e isso reverter-se em benefício para o proprietário no caso de se avaliar a culpa. No caso, Exato, fica aí a responsabilidade. O fato vai ser o desgaste natural. Então, uma mesa dessa de madeira na sala de reuniões, eu posso fazer 10 mil reuniões que ela não deve lascar. Só que se alguém vier com uma faca ali e for cortar um hambúrguer em cima, ele pode no mato. Então daí vai ser bom uso, vai ter que reparar. Então não há um agravamento no caso de uma má-fé. Né? Só tem que levar em conta no caso da vistoria, se há desgaste natural ou não. Isso, se a pessoa ela causou dano, ela paga, vamos dizer assim. E se ela não causou dano, ela não é obrigada a pagar. Mas também serve, por exemplo, às vezes tem lá uma janela e a janela não tem aquela massinha. Sabe aquelas massinhas que tem na janela? Não tem. O proprietário não quis colocar, fica sem umas falhas nas massinhas, janela enferrujada. Você anota isso na vistoria, ou seja, anota também os danos que tem no imóvel. E aí chega lá, aquele vidro cai. Mas olha, a janela já estava com as massinhas, já estava enferrujada, as massinhas já estavam sem massinha. Ou seja, o uso natural daquela janela é aquele vidro caído. Então não vai comprar do inquilino, porque já estava. Então, tudo isso ajuda também para entender. Tinha uma janela enferrujada, agora essa janela emperrou. Vou comprar do inquilino, porque declarou ali a qualidade, o estado do imóvel, então a gente vê que é um desgaste natural, uma consequência. Então serve tanto para atribuir responsabilidade, se é realmente do inquilino ou se não é do inquilino, se é do proprietário. O estado, se é novo, usado, se tem dano, se tem desgaste, está trincado, está quebrado, se é nosso. Em alguns casos, você vai poder colocar modelo e marca. Né? Uma porta, uma mesa, não tem modelo e marca, mas um ar-condicionado tem. Então, um ar-condicionado da LG. Essa é a marca. Mas qual que é o modelo? Porque a LG tem vários. Qual que é o modelo? O modelo é um... Aí tem geralmente a geladeira, tem uma etiqueta. Cadeiras, né? Essas cadeiras bonitas aqui, tem lá uma marca. Você olha embaixo, você acha uma etiqueta. Tira uma foto da etiqueta. Você tira uma foto de onde aparece ali o modelo da geladeira. Tira uma foto, coloca na vistoria também. Às vezes é um monte de letra, mas tira uma foto. Então, a marca, o modelo está na foto em anexo a essa vistoria. Pronto. Mas informe sempre for o caso. Então, com isso daqui, você sabe que a vistoria é excelente. Como que eu sei que a vistoria é ruim? Se você olhou e não tem isso. Então, você olhou a vistoria, não falou da cadeira, mas não falou do material da cadeira, que a cadeira pode ser de ferro, desse material aqui, plástico, pode ter estofo, não tem? Então, não citou o material, ou citou o material de forma errada, a vistoria é ruim. Não citou a cor, o tamanho, a vistoria é ruim. Então, se não tem isso aqui, a vistoria é ruim. Então, assim você consegue detectar se a vistoria é boa, excelente ou ruim. Alguém tem alguma dúvida a respeito dessa parte aqui? Vistoria de excelência? Não sei se no YouTube o pessoal... Ninguém tem alguma dúvida sobre algum desses itens da vistoria de excelência? Ou no YouTube, no Instagram, ou aqui? Não está tranquilo. Tranquilo? Então, beleza. Por que terceirizar a vistoria, né? É aquela coisa, né? Você pode arrumar seu carro, mas às vezes você corta um fio errado. Ou você pode levar no mecânico, porque ele é especialista nisso. Então, quando você terceiriza, além de ser uma pessoa que é especializada nisso, também é aquela questão do seu tempo, né?
Em vez de você estar gastando seu tempo fazendo a vistoria, outra pessoa está fazendo e você gasta o seu tempo para você ir lá e vender os seus serviços, angariar imóveis, fazer negócios. Então você consegue gerar melhor. Você não fica ali uma manhã inteira, um dia inteiro parado fazendo a vistoria. Quando você terceiriza, o foco ali é fazer negócios, é fazer girar ali os negócios da imobiliária. Então essa é uma das vantagens. Pela questão que a gente viu, né, da qualidade. Aí, quando você for terceirizar, você tem que avaliar a vistoria que estão entregando. Tem aqueles requisitos ali que foi apontado de excelência, tá bem detalhadinha. Geralmente, você tem um sintoma da vistoria, se ela é boa ou se ela é ruim, na desocupação. Se a vistoria de entrada e se a vistoria de saída foi feita de qualidade, então na desocupação vai correr tudo bem. Claro, o inquilino pode, às vezes, bater o pé, alguma coisa, mas ele está errado, tudo bem. Acaba que ele vai ter que pagar. Agora, se na desocupação, se não, o proprietário está falando que deu problema, então você vê que, poxa, peraí, o proprietário não renovou comigo, o proprietário falou que não registrou, então é porque tem algum problema em relação a isso. Então, se você está tendo muito estresse na desocupação, você não consegue provar ali a culpa do inquilino, o proprietário não fideliza com você, pode ser, quer dizer, por conta, se estão falando da vistoria, é por conta da vistoria. Então, por isso, quando você terceiriza, você também tem que olhar para qual empresa você terceiriza e você tem que analisar, você tem que saber se essa empresa faz essa vistoria de excelência. Aí sim, faz sentido você terceirizar a vistoria e você focar em fazer negócios, né? A gente, nós defendemos essa parte ali de você terceirizar a vistoria, mas você não delargar, né? Você delegar. Então você vê, não, peraí, essa vistoria aqui não está com excelência, você não está colocando material aqui, você não está colocando, eu quero mais foto, então você pode conversar com o terceirizado para ele adequar. Às vezes é uma questão de conversar e alinhar, e aí ele vai ajustar e vai fazer a vistoria de excelência. Às vezes o terceirizado não tem a competência mesmo, então ele não adianta. É a mesma coisa colocar eu lá para fazer uma petição, que é coisa de advogado. Não, ficar lá não vai sair uma petição, vai sair uma receita de bolo, mas a petição não sai. Agora o Dr. Douglas tem competência, então ele vai fazer a petição ali com os olhos fechados. A vistoria também. Então tem gente que é só alinhar, a pessoa, ok, vai fazer, vai se esforçar um pouco mais, e às vezes a pessoa não tem a competência para fazer, aí não adianta, você tem que ou treinar a pessoa ou achar uma empresa que tenha a competência, tem que ficar aqui proibido. Uma empresa não sobrevive de dicas. E aqui alguns cases de sucesso. Então, eu acredito que vocês tenham entendido a importância, em resumo, de você buscar levar a régua para cima, ser acima da média, estudar, ser excelente para você ter resultados. Tem muitas empresas imobiliárias, corretores de imóveis de Curitiba, que já são acima da média, que buscam a excelência em tudo que fazem. Alguns são nossos clientes lá da W Barros Vistorias, que a gente faz vistoria terceirizada para eles, e a gente vai trazer alguns cases de sucesso dos nossos clientes, né? Pedro Leopoldo, que é dono da imobiliária aqui de Curitiba, que era Select Home, agora é Catena Imóveis, imobiliária que cresceu muito nesses últimos 2 anos que ela está como parceira da gente. Ela faz o processo com excelência. Aí entrou a vistoria, que era um calcanhar de Aquiles, e ele está muito feliz aí com as nossas vistorias. Quem aqui embaixo é um proprietário que fez vistorias com a gente no imóvel enorme, foi mais de 2.000 fotos no imóvel dele. A Ita, que também é parceira dessa imobiliária, Select Home, e outros parceiros aqui. E aí, o que a imobiliária ganha com isso, né? Qual o resultado que vem para a imobiliária quando ela faz uma vistoria de excelência? Então, aqui é o Aurélio. Ele falou, sou cliente 2 vezes, eu queria mudar para um apartamento maior. Me ajudaram a encontrar o meu apartamento dos sonhos. Logo depois da mudança, coloquei o meu apartamento antigo para alugar com isso. Ou seja, o inquilino alugou. Daí o inquilino, é difícil o inquilino gostar de que fala, mas é verdade, é difícil o inquilino gostar de imobiliária. Enfim, alugou 2 vezes, pegou o imóvel antigo, colocou, não foi na minha imobiliária. Isso daí foi em outra imobiliária. A imobiliária é cliente nossa. Então, ele colocou o apartamento antigo. O mesmo foi colocado antes mesmo de fazer as fotos.
ou já tive clientes na fila de espera, recomendo fortemente. E ali, é o que eu acho interessante também, fui atendida pela Jéssica, que ela ainda não é a Jéssica, minha esposa, estava de outro imobiliário que a gente tem nosso parceiro. Bastante competentes, difícil encontrar imobiliária boa assim hoje em dia. O sistema operacional foi bem eficiente, ou seja, os inquilinos, proprietários, todo mundo feliz com a imobiliária, ou seja, você ganha nisso. Que a avaliação da sua imobiliária 5 estrelas não é só por uma avaliação que é uma estrela mais ou menos. Esse cliente está gerando mais dinheiro, mais negócios. Tá? 2 vezes alugou, indicou isso, ou seja, é um ciclo positivo. Então, assim que você cresce a carteira de locação, tudo é excelente. Mas aí você coloca mais a vistoria, que é esse custo. Sempre que necessitamos de imóveis para locação, devemos imputar. De novo, aqui elogiando. Não é nossa imobiliária, são imobiliárias parceiras. E esse eu achei interessante. Uma das melhores empresas que já trabalhei, sempre respeitando a opinião dos seus colaboradores e fazendo o melhor trabalho para os seus clientes. Ou seja, uma imobiliária parceira nossa. E um funcionário que trabalha na desocupação, elogia, falando, nossa, muito bom trabalhar aqui. Sempre quando você vê alguém que trabalha com a desocupação da locação, né, ou a pessoa toma medicamento, ou a pessoa... E ele não, ele está na desocupação da locação, não, muito bom, imobiliário é excelente, é raro hoje em dia. Então, a imobiliária, claro, tem os seus méritos, mas você vê que quando você tem um serviço como um produto de excelência, que envolve a vistoria, até o pessoal da desocupação fica feliz trabalhando, que é coisa rara hoje em dia, né? Faça suas vistorias com a gente, né, da W Barroso Vistorias, e a gente tem um grupo, né, para tirar dúvidas dos nossos clientes. Então, quem é cliente nosso, a gente tem um grupo lá para você tirar dúvidas com a gente sobre vistoria de imóveis. Claro, você vai ter um suporte individual para você. Wagner, a vistoria que você fez, isso e aquilo. Então, a gente tem uma empresa e tem colaboradores, então a gente consegue atender toda a demanda. Caso vocês quisessem experimentar, fazer uma vistoria com a gente, ver como que a gente trabalha, vocês podem entrar em contato com a gente depois. A gente vai deixar nossos contatos, mas basicamente a gente está lá nos grupos e tem o nosso site que a gente está postando nos grupos, que é o wagnerbarros.com. É fácil, né? Entrar em contato com a gente, vocês estão aqui em Curitiba, a gente está aqui direto. E aí? Então, o que acontece, né? Parece que vocês foram colocados numa arapuca para uma venda de uma empresa de vistoria. Mas na prática não é, sabe? Infelizmente, a gente tem uma série de processos, não só no escritório, mas no digital no Brasil, envolvendo essa área de vistorias e problemas relacionados à locação de um modo geral. Porque o que acontece? As imobiliárias, elas têm, as que não têm, por exemplo, um jurídico lá eficiente, acabam pegando lá um contrato padrão ou compram, né, de um advogado um contrato padrão de locação e vão reiterando eles. Né? Então, no primeiro momento, eu vou falar aqui para vocês rapidamente sobre a questão dos problemas nas vistorias, dos planos jurídicos que a gente enfrentou e que a gente tem visto no judiciário. Como o Wagner bem lembrou, o artigo 22, ele fala o quê? Que a vistoria, ela é um ônus do locador, então o locador, se ele quiser ao final da locação pegar e cobrar alguma coisa do imóvel, ele tem que fazer um detalhamento minucioso da situação do imóvel. Tá? Não é obrigatório fazer foto, mas é proibido fazer vídeo. Por quê? Eu já vi, já chegou para a gente fazer um processo que a pessoa pegou o celular e saiu, você para sacanear no Instagram, ele fez assim, ó, aqui está o imóvel, então aqui tem o ar-condicionado, está a televisão, tem a mesa e tal, tem o pessoal ali, e aí assim está o imóvel. E aí, o que aconteceu? Eles pegaram e falaram que houve danos ao imóvel relativo a uma coisa que não apareceu no vídeo, tá? Mas não tinha descritivo. E não tinha ciência da outra parte. Então, o que é importante? Quando você faz a vistoria, você encaminhar para o locador e para o locatário, para que eles possam contestar. A falta de contestação anula a vistoria. Tá? Seja ela de excelência, seja ela pobre. Tudo bem? Pode ser unilateral, né? Tem que ser sempre bilateral. Eu vou trazer para vocês aqui, então, algumas decisões bem antigas
tem um aqui, ó, do TJ do Rio de Janeiro, de 4 de agosto de 2023, que fala o quê? Que no contrato de locação, em que pese não abrir a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, todo mundo que segue nossas redes sociais sabe que não se aplica a defesa do consumidor nas relações locatícias, nem nas relações com o corretor de imóveis. O que possibilita a emissão do uso à prova, ou seja, eu não posso pegar enquanto locatário e falar que a vistoria foi feita de má fé pelo locador ou pela imobiliária, se eu não contestei no prazo. Então, se você receber a vistoria, você vai ter um prazo lá de oposição. Passou o prazo, não há o que ser feito. E isso vale também para o locador. Então, se você, como locador, receber lá e não vou olhar esse negócio depois, passou o prazo, você perdeu. E aí, nesse processo, o que aconteceu? Tinham fotos que o juiz entendeu que não eram suficientes para comprovar a extensão do dano. Tem as fotos do processo, mas não dá para ver se é um risco, se é uma sujeira, do que você está se tratando. Tá? Uma outra questão, um outro processo, esse já mais antigo, só que esse é do TJ de São Paulo, que deu uma interpretação originária da matéria. Ele fala o seguinte, que fotos sem datas e orçamentos unilaterais não servem como prova de danos. Tá? E aí ele falou uma questão que é fundamental, que você não tem que indenizar o locatário não deve indenizar o locador por danos decorrentes do uso. Por exemplo, essa televisão fantástica, é uma televisão OLED de 55 polegadas. Ela tem uma vida útil de 10.000 horas, o que equivale a 10 anos. Se você estiver locando um imóvel com uma televisão dessa, e já tiver 10 anos de televisão para lá, e ela queimar, você vai ter que colocar outra para o locatário. Tá? A gente gosta de usar a régua na vistoria para fazer como se fosse um manual de usuário. Então, por exemplo, você pega um imóvel hoje que tem gás encanado. Se tem o sistema gás, ele tem que ter uma vistoria a cada 6 meses, se eu não me engano. É isso, né, Lara? Então, quando você, vistoriador, ou dono de imobiliária, ou quem faz lá a vistoria imobiliária, vai no imóvel e vê que tem esse equipamento, você deve colocar no laudo de vistoria que tem a vistoria ou a vistoria está vencida para que seja colocado, para que seja garantida a manutenção. Então, por exemplo, já está 1 ano lá no imóvel desocupado e você vai alugar. Você tem que colocar para o locador que ele vai fazer essa primeira vistoria no gás e aí as sucessivas do curso da locação vão ser ônus do locatário. Caso o locatário não faça e venha queimar o equipamento, aí o ônus vai ser dele. Se a manutenção estiver em dia e mesmo assim queimar, o ônus deve ser do locador, porque aí houve desgaste natural. Tem um fato aqui que ele é contra a lei, só que a jurisprudência aceita, que é o quê? Pintura nova. Então, se você tem lá um imóvel que tem a pintura nova, você pode colocar no contrato que aquele imóvel entregue com pintura nova e coloca souvenir branco fosco. Quem não é da área não entende, mas branco fosco é a única tinta que ela admite correção com pincel. Então, essas coisas que são branco fosco. Se eu vier aqui riscar, depois eu passo o branco, ele não dá diferença. Se for qualquer outra cor, você tem que pintar a parede inteira. Então, o que acontece? Se você colocar no seu contrato que o imóvel é entregue com pintura nova e não falar que deve ser entregue com pintura nova, passados 2 anos, se não tiver nenhum rasgo na parede, só a descoloração natural, você não tem direito a cobrar uma pintura do inquilino. Tá? Essa é a única exceção ao artigo 22. Desculpa. Nada. Mil desculpas. Aí eu vou puxar um tema aqui para vocês, uma questão que ela é fundamental. Ontem, eram 19 horas, uma cliente minha mandou um WhatsApp
falou assim, Douglas, eu estou pegando um cliente novo aqui, só que esse imóvel eu não vou administrar para ele. É um imóvel de Balneário Camboriú e ele está alocando e eu preciso só que você dê uma passada de olhos no contrato. Eu juro que eu tenho print, mas eu não posso mostrar porque eu não consegui recortar ele bonitinho. Mas ela mandou, 10 segundos depois, eu abri o contrato e estava escrito assim: contrato de locação para fins residenciais. Alocatário, Sociedade Unipessoal Limitada. Não pode, tá? Não existe contrato de locação residencial para empresa. Empresa não tem casa, beleza? Mas vai ser o dono da empresa, o diretor, o funcionário, qualquer um que vai morar lá. Não interessa, porque veja só, a lei do inquilinato ela é uma norma cogente. Ela tem toda uma proteção para o locatário. Ela também tem toda uma proteção para o empresário. Então você vai lá e resolve montar o seu business em determinado prédio. Você vai lá, aluga o imóvel e fala, aqui eu vou fazer o meu negócio. Então aqui nesse local eu fiz o meu negócio. Nós temos um café-bar e nós temos uma advocacia. Então aqui é o meu business. Se eu ficar 5 anos aqui, eu tenho que ter direito a uma ação renovatória. Por quê? Eu dediquei 5 anos fazendo cursos, fazendo cervejada, atendendo os clientes, puxando o pessoal para cá. Então, todo mundo que passa no Getúlio Vargas sabe que tem um estádio, lá cabe 40 mil pessoas, e que tem um escritório. Né? Imagina a comparação. Mas, então eu vou criando o que a gente chama lá de fundo de comércio. Então, se o locador quiser me retirar do imóvel, após os 5 anos, se eu tiver nesses 5 anos exercendo o meu business nesse local, ele não pode. Ele deve respeitar que eu fique por mais 5 anos, porque aí eu vou preparar minha clientela para um novo local. Então, se eu tenho uma locação comercial e eu exerço o meu business nela, e ficar por 5 anos, eu tenho direito de ser renovatória por mais 5. Tinha uma discussão na jurisprudência, e aí as imobiliárias tentavam fazer contratos sucessivos de 1 ano. Então, a locação é só de 1 ano. Porque daí, quando dava do 5º para o 6º ano, ele deixava fazer o igual período, o do último ano. Então, seria só uma prorrogação de 1 ano. Está pacífico hoje que não. Que se você precisar ou quiser fazer ação renovatória, você tem que ter 2 questões. Estar há 5 anos no mesmo local e há 3 anos exercendo a mesma atividade. Nós hoje aqui temos um bar-café e temos um escola de advocacia. Digamos que eu e o Wagner, a gente monta um negócio de curso. Se não fechar 3 anos na mesma atividade, embora sejam as mesmas pessoas que estejam no local, por ser atividade diferente, não tem a proteção. Tá? Aqui, nesse caso, é um fim comercial, então eu não posso ter a proteção da pessoa ficar desalojada. Veja que quando você fala que é uma norma cogente, a gente está falando que é a mesma situação do pobre coitado do trabalhador, lá para a justiça do trabalho, ou do consumidor para a aplicação do consumidor. Então, o inquilino que loca o imóvel residencial, ele tem que ter uma proteção. Então, eu não posso fazer, enquanto locador, um contrato de 18 meses e tirar o cara no pontapé. Né? Se eu fizer um contrato com menos de 30 meses, eu tenho que respeitar esse prazo mínimo. Tá? O que foi feito aqui de salário? É um contrato simples, são só 4 páginas. Mas eu nunca vi, e eu já peguei contrato ruim. Só que esse fez com que eu mudasse a apresentação de hoje. Por quê? Ele fala que o contrato é para fins residenciais, quando na verdade é um CNPJ. Ele fala que a manutenção da posse pela locatária, sem manifesta legislação, presume prorrogado o contrato por prazo determinado, mantendo as condições das posse do artigo 46 primeiro. Veja, se não se aplica ao contrato residencial, não posso invocar um artigo que fala disso. Aqui tinha um outro agravante que até acabei não reportando. Ele falava o seguinte, que dá um parecer, que depois dos 12 meses deverá ser firmado por expresso outro contrato. Não sei se vocês fazem aqui contratos sucessivos. Eu faço um contrato de 12 meses, depois eu faço mais um de 12 meses. Isso não existe. Tá? A lei é contrato de 30 meses ou contrato de mais 30 meses.
Para quem já está no ramo há bastante tempo, parece besta isso. Só que eu falei com a imobiliária hoje, lá de Balneário Camboriú, e aí o cara me falou que o advogado deles que fez o contrato é advogado há mais de 20 anos em que eu sou um burro. Pode ser. Mas a minha cliente tirou da imobiliária. Tá? O que acontece? O artigo 55 que falta isso. Então, vai ser considerada locação não residencial quando o locatário for pessoa jurídica e o imóvel é destinado aos seus familiares, diretores, sócios, gerentes, executivos e empregados. Legal? E aí não acaba nessa. Se fosse só isso, até a gente, não, tudo bem, vai. Não vira. O artigo 55 está no meio do final da lei. Eles continuam. O que ele fez? Que o contrato ele vai ser extinto de plano de direito a partir da entrega das chaves, que deverá ocorrer quando o imóvel estiver nas mesmas condições que encontrava antes do seu início. Ou seja, eles não iriam aceitar a entrega das chaves. Tá? O que acontece? Se alguém chegar na tua imobiliária para entregar as chaves, você é obrigado por lei a receber. Se você não fizer isso, nasce contra si o direito a uma ação que chama ação de consignação e pagamento. O cara vai lá frente do juiz, entrega as chaves, o valor da causa 12 vezes o valor do aluguel, você é condenado em honorários de 20% do valor da causa. Por quê? Você tentou fazer uma magia de uma coisa totalmente legal. O direito, ele socorre. O que o TJ de São Paulo explicou sobre isso? Eu tenho um vídeo no meu Instagram falando. Mas, em resumo, o período que você vai usar para arrumar o imóvel, tá? Para que ele fique hábil para uma locação, pode ser cobrado do inquilino, via ação de lucros cessantes. Então, você vai cobrar o lucro cessante, que é equivalente ao valor do último aluguel. Nesse caso, que foi julgado em São Paulo, eles entraram com um ave memento perpétuo, que é uma ação para fazer a perícia. E esse processo levou 2 anos. O inquilino foi condenado a pagar 2 anos de aluguel para a realização dessa perícia. E olha que bacana. Eu fiz o parecer, né? Eu sempre faço parecer para os meus clientes. Eu fiz o parecer e ele falou assim, a cláusula é legal, porque a entrega das chaves não pode ser, não pode ter o direito de processo de pagamento. Daí eu fiz a substituição da cláusula. Escreva assim, então. Após a entrega das chaves e antes da conclusão dos reparos, são devidos os processantes no valor idêntico ao último mês de locação, sendo devido pelo prazo que perdurarem as obras de reparo. E olha que bacana, a gente não está falando de um imóvel de valor baixo. Estamos falando de uma locação de R$14 mil. Tá? É uma locação bem significativa. E o que eles colocaram nesse contrato? Eles colocaram que o primeiro vencimento do aluguel seria antecipado, que também não pode. Quando você tem um contrato por prazo, exceto se for contrato temporário, você não pode colocar. Mas tinha garantia na locação? Mesmo que não tivesse, porque eu não posso citar o termo, entendeu? Eu não posso citar o termo que o aluguel é antecipado. Existe uma questão que, assim, se você cobrar 2 aluguéis de calção e mais um antecipado, pode-se entender que são os 3 calção. Você tem uma defesa técnica para esse aluguel antecipado. Só que, juridicamente, a lei fala que se tiver cobrança antecipada, que é o inciso do 3º, cobrar antecipadamente o aluguel, constitui crime e tem multa de 3 a 12 meses do último aluguel autorizado, revertido pelo locatário. Ou seja, a minha cliente, sem saber, eu sou obrigado a pagar R$42 mil por causa dessa besteira. E vamos adiante. Existe um contrato sem garantia. Existe, né? Como o escopo da apresentação hoje não é falar sobre garantias dá 4 horas de apresentação. Mas, em resumo, a gente tem 3 principais. Calção, obrigatória até 3 aluguéis. Fiador, que é a melhor delas. Você pode então usar uma seguradora como fiadora, uma empresa privada como fiadora, ou o Bill Gates como fiador. E você tem a calção de imóvel, que é ruim. Né? Então, a calção de imóvel é ruim. Por quê? A calção de imóvel não está prevista na lei de proteção ao bem de família. Então, quando você indica um imóvel como calção, você não tem a proteção. Tá?
Então, o fiador, ele perde o imóvel próprio. O fiador perde o bem de família. Mas o imóvel dado em caução, não. Beleza? A caução de 3 aluguéis pode ser outra coisa? Posso dar um carro em caução? Posso. Posso, por exemplo, imóveis novos na planta, você vai fazer o primeiro aluguel. Eu vou dar a cozinha planejada. Então, a cozinha planejada vai custar 50 mil. Se eu não entregar, não pagar lá no final alguma coisa, o valor da cozinha planejada vai ser abatido lá sobre o meu débito. É bacana isso também, né? Eu gosto de fazer esse paralelo antes de falar desse processo. Quando foi criada a lei do inquilinato, não existiam muitas locações de imóveis mobiliados, como a gente tem hoje. Então, o judiciário ainda hoje apanha para decidir se televisão, se micro-ondas, se esses bens que são duráveis, eles são duráveis, mas eles são fáceis de você avaliar. Por exemplo, se você deixar um forno ligado 24 horas, você vai explodir ele. Você não pode deixar um forno 24 horas ligado. Um micro-ondas, lá se você ligar, ou aquela chaleirinha, né? Se ligou lá, reiteradas vezes a chaleira, vai queimar. E aí, então, ele ainda tem dificuldade de entender o que é uso, o que é desgaste de uso, o que é desgaste por mau uso. Né? O que a gente sempre recomenda? Que na vistoria você coloque aquilo que tem garantia, aquilo que tem manutenção periódica, por exemplo, caixa de gordura. Se você não fizer a manutenção da caixa de gordura a cada X tempo, ela vai voltar o esgoto para do lado. De quem que é o ônus? Se na vistoria de entrada não falar a data da última vez que foi feito, eu não posso, com um mês de residência, entender que foi o ônus meu, que eu entupi a caixa de gordura. E hoje, uma empresa com caixa de gordura, se você for lá enfiar a mão, se for contratar uma empresa, custa até R$1.200. Então, é complicado. Aí aqui, o que aconteceu? Eu não era advogado dessa imobiliária quando eles fizeram o contrato, tá? Mas eu fui contratado para fazer a defesa do processo. Sabe aquele negócio de eu vou alugar o imóvel para ver se eu gosto e depois eu faço a compra dele? Quem já fez esse tipo de contrato? Locação e depois venda do mesmo imóvel. Nunca dá certo, né? Nunca dá certo. Eu já fiz vários e nunca houve a compra posterior. Mas, nesse caso aqui, aconteceu isso. Então, não, eu vou locar aqui só por 12 meses, depois eu vou comprar imóvel. E houve uma aproximação do locador do locatário, eles ficaram com o celular um do outro e tal, e não fizeram a vistoria. No contrato de administração da imobiliária, ficou constando o quê? Que a imobiliária faria a gestão da locação, mas ela não faria análise de crédito, ela não faria vistoria, ela não faria nada disso. Tá? Na lei, não fala que é o ônus da imobiliária fazer a vistoria, fala que é o ônus do locador. Se a vistoria é ônus do locador e no contrato a imobiliária não se responsabilizou, ela vai responder. Na prática, o que aconteceu? Era uma chácara fantástica de locação. Então, você ia lá e alugava domingo a chácara, fazia almoço e tal. E o pessoal alugou para fazer um canil, porque eu gosto muito de bichinho. E o canil comeu os cachorros comeram toda a chácara. Tinha sofá de couro, se eu não me engano. Eu sei que assim, o prejuízo da ação, contando locação e os danos, era em 23 de abril de 2020, R$324 mil. Os processos ainda estão na fase inicial, quando for concluído o processo julgado, vai o que é interessante? É só o seguinte, que na época do contrato de locação não tinha restrição, a imobiliária fez a parte dela. Eu não sei se vocês usam, qual ferramenta vocês usam para fazer análise de crédito, mas você tem lá várias hoje. Mas não adianta só você fazer análise de crédito, você tem que guardar a prova que você fez. Então aqui a gente tinha, né, quando eles mandaram os documentos para a gente analisar, eles tinham o histórico da SPC e Serasa de todos, ninguém tinha nome sujo, tinha um imóvel, inclusive garantia que estava show de bola. Depois, esse imóvel foi arrematado no processo trabalhista. Mas quando aconteceu, não tinha problema nenhum. E que pese no contrato não existir uma obrigatoriedade,
Foi feita essa análise e eles viram lá que não tinha nenhum tipo de... não tinha qualquer tipo de restrição. Aí aqui tem um trecho da defesa, que aí é modos de escrita, né, desse que vos falo. E eu escrevi o seguinte: qualquer leigo sabe que imobiliária é instituição financeira, nem faz nada de crédito. Destaca ainda que a imobiliária somente ficou responsável pelo imóvel e os aluguéis eram de R$ 6.500. Quando houve a majoração, depois de 12 meses, o proprietário tomou para ele. E daí o que acontece? Que aí quem trabalha com locação também sofre muito isso. Se o inquilino não atrasa, o locador também às vezes quer dar o tombo da imobiliária, quer tirar o imóvel dela e fazer a administração por si. Então, isso é o que a gente tinha, né, Wagner, para passar para o pessoal hoje, tem aqui para a gente falar, agora sim, da nossa ideia mirabolante para o resto do ano. Então, nós temos também um curso online, onde a gente vai ter essa palestra aqui. Temos outras palestras, a gente fez uma imersão de 4 horas sobre o assunto de locação e custodia de imóveis e vamos estar postando mais conteúdos. Então, a gente tem esse grupo que a gente fala que vai ser o Netflix aí dos corretores de imóveis ou das imobiliárias que trabalham com locação. Então, lá a gente vai estar postando constantemente novos conteúdos que vão envolver o tema de locação e vistoria de imóveis. O bom é que vai ter lá o advogado, vai ter a gente que é o historiador, então esses conteúdos vão ajudar vocês no dia a dia da locação. Porque a gente sabe que o dono de imobiliário, o corretor de imóveis que trabalha com locação, muitas das vezes ele não vai lá de forma operacional fazer a vistoria, ou fazer isso ou fazer aquilo. Mas ele precisa ter uma visão macro para conseguir gerenciar as coisas para resguardar a imobiliária, para a imobiliária estar blindada e não ter nenhum risco aí de prejuízos. E aí também sabe que no dia a dia da operação surgem situações específicas que muitas das vezes não está na lei liminar. E você tem uma dúvida e tá, vai ter um grupo exclusivo de alunos que não tinha esse grupo, então a gente criou especialmente para quem entrar nessa turma e está com preço promocional de lançamento. É tipo Netflix, então você vai pagar uma assinatura mensal, todo mês você paga. Quando você quiser cancelar, cancela. Quando quiser voltar, volta. Então esse é o que a gente tem algumas coisas que a gente acaba fazendo por osmose. Então, você tem lá uma empresa que você gosta muito de vistoria. Aí eles pegam um comunicado: olha, a partir do mês que vem a gente vai parar de mandar as fotos para você, vamos mandar só um QR Code. Né? Então, imagine você sentado diante do juiz e falar assim: olha, excelência, foi feita a vistoria do imóvel aqui, o senhor pode pegar o seu celular e acessar o QR Code para poder ver a vistoria? Vocês acham que existe alguma possibilidade do juiz analisar fotos anexas a um laudo? É impossível. Então, sim, vistoria de imóvel tem que ter a descrição e tem que ter as fotos. Não adianta ter uma lauda lá e estar no anexo. Beleza? Mal e mal, quando eles vão ler o documento, virar usar o QR Code. Né? Então, por isso tem facilidade a vida do judiciário, senão eles não vão acessar essa documentação. Então, só lembrando o valor promocional para quem entrar hoje, quem entrar essa semana ali nesse curso, que a gente chama ali do curso de locação e vistoria de imóveis, está de R$ 49,99. Então, se você entrar lá no nosso site, wagnerpaulos.com, vai ter vários links lá, vai ter um assim que é curso de locação e vistoria. É o único. Se você entrar ali, você vai conseguir acessar com esse valor promocional por R$ 49,99. Se tiver uma dúvida, chama a gente no privado. O legal é que esse grupo do WhatsApp de alunos, você vai poder tirar dúvidas lá durante o mês e tudo mais. Tem alguma dúvida, manda lá no grupo. E o que a gente usa muito, essa questão dos grupos e das apresentações, é o quê? Eu só vi contrato que deu errado. Né? Mas já vi um monte de contrato que deu certo. Então, às vezes a gente tem olha, eu tive aqui 3 processos de relacionamento. Não, mas eu já tive 500 vendas que eu fiz ou locações, que não aconteceu isso. Então, na média, vale a pena você, para não brigar com o locador, utilizar de uma outra forma. Então, por isso que é importante essa nossa aproximação. Você está com alguma dúvida lá, será que eu coloco essa cláusula, outra cláusula, como eu faço? Manda ali, vai ter... É diferente. Quando tem uns grupos lá que todo mundo faz parte, aqueles grupos gratuitos, aqueles grupos todo mundo se ajuda.
mas ninguém tem uma obrigação de estar ali respondendo. Então, A ideia é preparar e fazer um parecer. às vezes a pessoa pergunta e ninguém responde. Agora, aqui no grupo de alunos, não. Você é um grupo de alunos, então você vai perguntar e a gente vai responder. Claro, não vai ser assim, uma resposta a respeito do curso, do que a gente ensina. Não vai ser assim, Fazer uma contestação. Não, processo. Tipo, vem, analisa o meu contrato, o meu processo, veja especificamente nesse caso. Não, daí já é outro serviço. Aí você contrata o Dr. Douglas para entrar no seu processo, parar e ver. Agora, não, estou com uma dúvida, manda ali que a gente vai responder todas as dúvidas a respeito dos temas. Tem alguma pergunta, sugestão, crítica? Não? A gente vai encerrar, mas pode falar. No caso da vistoria, para quem ela se aplica, vamos cobrar a vistoria, ela é cobrada a cada locação do locatário ou do locador? Posso responder? Pode. Vamos lá. Como que funciona? A lei do inclinato fala que a obrigação de fornecer a vistoria é do locador, mas a obrigação de fornecer, não necessariamente de pagar. Tem que fornecer, mas não necessariamente pagar. Mas muitas das vezes tem essas discussões. O que acontece? Muitas das vezes, a imobiliária, em resumo, a imobiliária decide que ela pode acordar com o locador que ele vai pagar. Se ele concordar, ok. Ela pode acordar com o inquilino desde o início, mas daí a imobiliária tem que se posicionar e tem que ser transparente. Não, quem vai pagar o inquilino? Publicidade, né? Desde o Desde anúncio lá do oferta do ou a imóvel. imobiliária pode falar, eu vou assumir o custo. Agora, se a imobiliária se posicionar de qualquer forma que ela se posicione, a não ser a forma dela assumir o custo, pode ela se posicionar com o locador, claro, estou de acordo, ou com o inquilino falar, não estou de acordo, pode ocorrer isso. E se ocorrer, vai da imobiliária bater o pé ou falar, não, tudo bem, nesse caso, para não perder o negócio, eu não vou cobrar do inquilino, não vou cobrar da propriedade. O que a gente vê? A maioria das imobiliárias do mercado tem cobrado do inquilino, tem colocado no contrato de locação de quem vai pagar o inquilino e tem colocado no site. O inquilino entrou em contato e já falou, a vistoria desse imóvel é tanto. Tem muitas que fazem assim, mas tem casos, mesmo nessas imobiliárias, que o inquilino fala assim, não, eu entendo que eu não quero pagar, não estou de acordo, eu acho que tem que pagar o locador, porque eu vi um artigo no Google, tem vários Googles advogados aí. E aí falaram, não quero pagar, e aí a imobiliária às vezes fala assim, se quiser alugar, aluga, se não quiser, não aluga. Ou a imobiliária fala assim, peraí, só vou falar com o locador assume. Ou a imobiliária fala, não, para não perder, eu posso. Ou não, você tem que pagar. E tem um projeto de lei também que está agora para a sanção. Que aí o projeto de lei ele vai estabelecer que o locador vai pagar. Se não alterar, né? Mas no projeto de lei está que o locador vai pagar. Isso, se for aprovado. Então eles estão com essa lei aí querendo que seja aprovada, que daí sim a lei vai falar quem tem que pagar o locador. É lógico que deve ser aumenta um pouquinho mais o aluguel e você dilui. Olha, o que também. Não, eu vou falar, uma coisa que tem gente que faz é o seguinte: a imobiliária cobra o primeiro aluguel bruto. Pode, coloca lá primeiro aluguel. O seu aluguel é 2.000, mas eu quero te dar R$300, R$200 de desconto a partir do segundo mês em diante. Esses R$200 é a vistoria, vamos dizer assim. Até a imobiliária que faz isso. Então ela cobrava geralmente só aluguel líquido, desde o primeiro mês. Aí ela fala, não, essa vistoria que eu não vou cobrar, mas vou passar a cobrar o aluguel bruto para eu conseguir fechar a conta. Tem imobiliária que faz assim. Então, quando você entrar assim na internet, você vai ver várias discussões. Gente falando, não, é o proprietário que tem que pagar, não é imobiliária, não é inquilino. Então vai ter várias gente falando um monte de coisa. Mas a imobiliária que decide como ela quer se posicionar. A regra de ouro é a transparência. Então, se você colocar lá no teu contrato de administração que esse vai ser do locatário, você passa a perder o primeiro momento do locatário. Caso ele não concorde, você não aluga para ele e vai alugar para o próximo. Mas se não estiver constando em nenhum lugar, aí o locador deve pagar. Isso, exatamente. Então é importante que você se posicione e coloque tudo quanto é lugar essa regra que você decidiu, você determinar. Eu já vi jurisprudências que a imobiliária colocou no contrato de locação, o inquilino contestou, no meio de um monte de coisa que o inquilino estava devendo, e o juiz falou, não, está no contrato de locação, o inquilino vai pagar. E eu já vi casos também que a imobiliária não colocou no contrato de locação, teve casos que colocou, só que é o seguinte, quem fez a vistoria foi a imobiliária. E aí o juiz falou assim, não, peraí, a imobiliária fez a vistoria de saída, a imobiliária tinha interesse em defender o seu proprietário, interesse até em ganhar os reparos. Então, a imobiliária não vai ganhar mais a vistoria, se o interesse era dela da vistoria. Não, então, nesse caso,
não foi uma empresa terceirizada que fez a vistoria, foi imobiliária, então o imobiliário fez, foi defender seu proprietário, então arca com outros. Então já vi casos assim que ocorreu também em jurisprudências. Né? É uma polêmica, isso não é polêmica, todo mundo fala uma coisa. Tem vários. Mas eu acho que é tranquilo, porque o valor per alocação é pequeno. Então, sempre que você tiver transparência, deve prevalecer. Agora, a questão do aluguel bruto, ele já é legal. Você pode colocar no contrato, o primeiro aluguel para comprar bruto. A partir do segundo tem uma outra questão que a gente acabou falando hoje da apresentação, que é fundamental para as imobiliárias também esqueceram, é o FCI, que é o Fundo de Conservação do Imóvel. O que aconteceu? Quando começou a proliferar as seguradoras, o pessoal falou assim, vou parar de cobrar o FCI, porque a seguradora vai pagar o bônus do imóvel. E na prática, acontece que a seguradora quase nunca paga o bônus do imóvel. Ou ela paga lá um percentual muito pequeno. O que acontece? É passível na jurisprudência que o FCI não é garantia. Então, ele pode ser acumulado tanto com a caução, e o FCI é normalmente 5% ao valor da locação, então você pode acumular com a caução ou com um fiador. Não é dupla garantia. O que você não pode é exigir o caução e o fiador. Isso seria legal. Mas o FCI é bacana. E o FCI é justamente destinado para esse reparo do imóvel. Aí qual é o problema da lei? Você não pode, por exemplo, o inquilino saiu e deixou o imóvel impecável, não ficou devendo aluguel. Você não pode usar o FCI para compensar, o que você já pode fazer com a caução. E importante é que assim, aqui é uma palestra, então 1 hora, 1 hora e meia, a gente não consegue se aprofundar em todos os assuntos. No curso que a gente comentou, tem uma imersão de 4 horas, onde ficou 2 horas, o Dr. Douglas falando só de locação, e eu e a Jéssica ficamos 2 horas falando só de vistorias. E lá a gente vai entrar com novos conteúdos também. Então, lá a gente consegue se aprofundar mais no tema de locação. Então, hoje a gente foi direto na vistoria, acho que a gente não consegue falar de tudo, né? Que é um monte de lei do inquilinato enorme, um monte de coisa. Mas lá a gente vai poder estar atualizando conteúdos todo mês. Isso aí, eu acho que essa provavelmente foi a última apresentação ao vivo do ano, né? Também em dezembro nenhum corretor quer fazer mais nada. Todos migram para Balneário Camboriú para fazer compra e venda lá. Alguns aqui para Matinhos também, vamos desmerecer o Paraná, mas eu acho que o pessoal prefere Bombinhas e Balneário Camboriú, né? Ou pensar, né? Beleza? Obrigado. Então, obrigado. A gente se vê então. Obrigado. Eu vou só terminar isso daqui, a gente pode fazer uma foto para o Instagram? Então, vamos posicionar aqui. O pessoal está tendo vertigem, porque eu estou gravando ainda. Gente, vai fazer a foto. Beleza? Obrigado, pessoal. Valeu, até a próxima. Eu nunca sei como a gente faz para... Peraí, que eu também não estou conseguindo desativar aqui. Quem colheu com você? Eu fiz um podcast meio preguiçoso, assim, o podcast você faz sentado, né? E aí tem o primeiro podcast, e aí o menino veio, cara, foi muito legal. Só que aí eu compartilhei só no Instagram do podcast, que tem 20